Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Terça-feira, 23 de março de 2021. Começa agora o Câmara Total ao vivo, em 12h24. Eu quero a sua participação através do número do nosso WhatsApp, que já está aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD, 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Olha só, estou apontando para ele. Você pega o seu celular, abre a câmera como se você fosse tirar uma foto e mira para esse QR Code. E aí já vai aparecer na tela do seu celular o WhatsApp TV Câmara Campinas. Você clica e a gente conversa ao vivo. Você que estava acompanhando o debate sobre o Dia Internacional de Combate ao Racismo e como a sociedade deve lidar com este tema, confira agora os destaques de hoje. Por intermédio do vereador Gustavo Peta e do deputado federal Orlando Silva, Congresso Nacional destina quase R$1 milhão à Rede Mário Gatti. Vereador Igor Diego solicita à Prefeitura implantação de Centro de Referência da Assistência Social na região do bairro Jardim Bassoli, no distrito do Campo Grande. Com restrições de circulação, segmento de festas e eventos está registrando perdas históricas na pandemia. Como o setor está se reinventando. E o quadro É o Bicho fala sobre a alimentação de animais de estimação. Será que eles podem comer de tudo, além da ração, arroz, pão? Consultamos uma veterinária. E olha só, a cidade de Campinas tem o toque de recolher todos os dias entre 8 horas da noite até as 5 horas da manhã. No último fim de semana, nós tivemos uma intensa fiscalização. Durante a semana, ela também acontece. Então, para nos passar as informações de como tem sido, eu vou acionar o nosso repórter Michel Amorim. Olá, Michel. Olá, Gabriel. O toque de recolher em Campinas começou na última semana, na última quinta-feira, com ações de fiscalização da Guarda Municipal. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o subcomandante da Guarda Municipal de Campinas, Gama. Tudo bem, subcomandante? Tudo bem. Comandante, fala pra gente, nesse primeiro final de semana, como é que foi o balanço dos registros de ocorrência? Final de semana, a Guarda Municipal colocou na rua alguns pontos de orientação ao cidadão, onde foram orientados ali por volta de 4.000 pessoas, 2.500 carros passaram por nossas barreiras e cerca de 500 estabelecimentos comerciais também foram visitados, alguns lacrados e outros fechados. Dessas infrações, né, do desacato ao decreto municipal, o que é mais problemático para a Guarda Municipal? São os veículos circulando, as pessoas circulando ou até mesmo os estabelecimentos abertos? Na verdade, os estabelecimentos comerciais que ainda insistem em infringir a regra, também temos as festas clandestinas que ocorrem às vezes em residências ou chácaras, locais fechados, né, que são festas organizadas nos finais de semana. E é exatamente esse público agora que é mais crítico. Exatamente, é que os números mostram, né, que é o público que tem sido mais afetado nesse momento de pandemia. E qual a região mais problemática da cidade? As áreas periféricas e também regiões de chácara, grande concentração de chácaras, são os lugares que a gente tem tido bastante chamado, que tem apresentado esses problemas. Quando a pessoa ela é abordada no veículo, ou até mesmo na rua, quando ela está circulando, os estabelecimentos, eles recebem essas orientações de uma forma tranquila ou existe aí algum tipo de intercorrência no meio do caminho? Na maioria dos casos, fomos bem recebidos, principalmente durante os bloqueios que foram realizados. Durante a orientação ao cidadão, acho que o cidadão tem se conscientizado da necessidade de permanecer em casa. Estamos sendo bem recebidos durante as blitz que temos realizado. Então, a Guarda Municipal percebe que as pessoas elas estão ligadas na gravidade da situação. Sim, algumas pessoas a gente percebe que têm essa consciência, porém, o nosso trabalho é de orientação para que fiquem em casa e permaneçam no isolamento social.
Muda alguma coisa a partir de agora no trabalho da Guarda Municipal, de fiscalização? Alguma estratégia diferente? Ou vai continuar ainda um trabalho de fiscalização, abordagem e orientação? Sim, o trabalho de orientação ele permanece, ele continua com implementação do nosso quadro, intensificação das barreiras e orientação ao cidadão. Muito obrigado pelas explicações, pelas informações. Disponha da Guarda Municipal. Olha só, o toque de recolher em Campinas começa a partir das 8 horas da noite e vai até às 5 horas da manhã. Michel Amorim para a TV Câmara Campinas. Tá certo, Michel Amorim, muito obrigado pelas informações e também ao Jaderson Gama aí, falando sobre este panorama, né, do fim de semana e também as ações que acontecem durante a semana. Com restrições de circulação, o segmento de festas e eventos está registrando perdas históricas na pandemia. Para sobreviver, muitos bufês estão se reinventando. Olha só. O salão, que por mais de 30 anos abrigou festas, hoje está vazio. Os brinquedos parados só guardam as lembranças de outros tempos. E as luzes, que sempre deram um charme a mais a aniversariantes e debutantes, agora se apagaram. Esse tradicional buffet na Avenida José Bonifácio, no Jardim Flamboyant, em Campinas, não aguentou o baque da pandemia e teve de fechar as portas. Foi bem sofrido, sabe? A gente estava com esperança, assim, de voltar, mas cada dia estava de um jeito, sabe? Vai tudo melhorar. Depois vinha aquela bomba, não vai. Então foi bem sofrido, foi bem pensado e a gente acabou optando por isso mesmo, não foi fácil. As irmãs Lúcia e Regina agora tentam juntar os cacos para buscar outras alternativas de trabalho no futuro. Para mim está bem difícil, porque eu sempre fui muito ativa, gostava de planejar as festas, fazer tudo direitinho, mas eu não consigo pensar lá na frente ainda, porque eu preciso fechar esse ciclo. Então, assim, depois que eu fechar esse ciclo, eu vou pensar em alguma coisa. O futuro ainda sombrio não é exclusividade delas. Dados da Abrafesta, a Associação Brasileira de Eventos, mostram que o setor que movimentava 250 bilhões de reais por ano antes da pandemia teve queda de faturamento de 95% em 2020. Após as medidas de restrição impostas pela pandemia, 60% das empresas tiveram de parar completamente. As outras 40% mudaram a estratégia de negócios para sobreviver. O que a gente enxerga é que realmente algumas pessoas que estavam articuladas ou tinham uma criação fácil na frente, eu enxergo que agora o momento é esse. E quando ela enxerga isso, ela fala assim, olha, eu vou fazer um delivery super especial, super específico e tal, e ela descobre um mercado que ele existe. Algumas pessoas descobriram esse nicho e, com certeza, eu não digo que eles estão ganhando mais dinheiro, né? Acho que tem pessoas que podem estar. As geladeiras ficaram vazias, os fogões inutilizados e as panelas e os pratos empilhados. Esse foi o cenário principal dos bufês durante a pandemia. Mas para não correr o risco de fechar, foi preciso se reinventar. Foi o que aconteceu nesse aqui. E nós aguardamos. Aí passou 1, 2, 3 meses e nada melhorava. E foi nesse momento que a gente começou a olhar mais para o mercado e observar o movimento que estava sendo feito, né, dos deliveries com os restaurantes. E nesse momento a gente viu uma oportunidade de se reinventar e começar, de repente, a levar para as pessoas algum tipo de comida que a gente fizesse. A ideia da Tuane para movimentar sua cozinha novamente foi investir em micro e pequenos eventos, montando cestas personalizadas. Nas datas especiais, a gente montar um kit, né, de festa junina, Dia dos Pais, de inverno, e levar para as pessoas elas comemorarem em casa com os familiares e poucas pessoas. Para o presidente da Abrafesta, as grandes celebrações, da forma como nós estávamos acostumados, ainda estão longe da realidade. Mas as comemorações nunca deixaram de acontecer, mesmo na pandemia. Aniversário de 1 ano, aniversário de sei lá quanto, e aí traz essa pessoa para dentro e num encontro muito íntimo, né, com só as pessoas mais próximas. Né? Talvez exista aí já uma luz de como vão ser os eventos no futuro. Né? Então, assim,
as grandes festas, né, a gente provavelmente vai demorar a acontecer. No entanto, apesar do atual cenário no Brasil, o executivo ainda vê uma luz brilhando para o futuro. Acho que temos um cenário mais positivo, né? A gente já tem uma situação da vacina, as pessoas já estão mais controladas. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de calma, cautela, mas quando voltar, vai ser um mercado extremamente promissor. Muitas ideias, muitas coisas novas, vai ter uma mudança no mercado. E vai ser boa. Eu acho que ela vai ser bem interessante quem souber aproveitar isso daí. O ano que vem, com certeza, a gente vai estar de volta às atividades normais. De uma forma diferente, porque não tem como a gente passar por tudo isso sem ter uma mudança, né? Mas, com certeza, nós vamos voltar a fazer as festas como antes. E aí, sua cozinha lá embaixo vai estar a todo vapor. Com certeza, se Deus quiser. Saudades, né? De uma festa, de uma aglomeração, mas neste momento impossível. 12:35, a Mina Abreu já está aqui nos nossos estúdios. Seja bem-vindo e boa tarde. E justamente para justificar, né? Por que a gente não está tendo festa, por que os estabelecimentos não estão abertos, porque agora você vai trazer os números da Covid-19 no nosso país, no estado de São Paulo e depois na cidade de Campinas, porque infelizmente passamos dos 12 milhões de pessoas que testaram positivo para a doença. Sim, Gabriel, boa tarde a você aí de casa. É isso mesmo, olha, são 12.047.526 casos até esta última segunda-feira em todo o país. São 295.425 mortos pela Covid-19. No estado de São Paulo, são 2.311.101 casos da doença, com 67.602 mortes. Agora nós vamos falar da região metropolitana de Campinas, também atualização nessa última segunda-feira, olha aí, 194.995, nós estamos perto dos 200 mil casos na RMC. E Campinas, a gente tinha a atualização da última quinta-feira, que estava com aquele problema de comunicação no site e tudo mais. Olha, nós tivemos 794 casos a mais e Campinas soma até esta segunda-feira 77.355 casos da Covid-19. Indaiatuba, 16.242, Sumaré, 14.546, Americana, 12.870, Santa Bárbara do Oeste, 11.557, Hortolândia, 10.307. Na sequência, os municípios com menos de 10 mil casos. Paulínia, Valinhos, Itatiba, Vinhedo, depois aparecem Cosmópolis, Jaguariúna, Montemor, Nova Odessa, Arthur Nogueira, Pedreira, Engenheiro Coelho, Santo Antônio de Posse, Olambra e Morungaba, que continua sendo a única cidade da RMC com menos de 1.000 casos. Agora nós vamos falar dos óbitos na região metropolitana, 5.090 mortes confirmadas pela Covid-19, sendo que Campinas, que tem aí 38 óbitos a mais nas últimas 72 horas até esta segunda-feira, soma 2.154 mortes confirmadas pela Covid-19. Sumaré, 453, Indaiatuba, 396, Americana, 332, Hortolândia, 317, Santa Bárbara do Oeste, 325 e Valinhos, 302 óbitos. Na sequência aparecem Paulínia, Itatiba, Nova Odessa, depois nós temos as cidades de Montemor, Vinhedo, Jaguariúna, Cosmópolis, Arthur Nogueira, Pedreira, Engenheiro Coelho, Santo Antônio de Posse, Morungaba e Olambra, que tem 8 óbitos. Lembrando que é só uma observação, mas importante salientar que a última atualização que foi feita de Olambra é do dia 18 de março. Só repassando então, Campinas com 794 casos a mais, pessoas que testaram positivo para a doença, e nós tivemos 38 pessoas que perderam a vida. Chamo a atenção mais uma vez para a faixa etária, cada vez menor.
9 abaixo dos 60 anos. Mulher de 35, de 38, um homem de 42, homem de 45 anos, um outro de 52, 54, 56, uma mulher de 57 anos, um homem de 58 anos. Então, uma doença que tem preocupado muito as faixas etárias das pessoas que não são idosas. A gente vai de 35 a 93 anos nesse último relatório de Campinas, e é isso que você falou. As pessoas, o que acontece? Ainda, com certeza, tem maior letalidade nos idosos, mas os jovens, né, ainda a meia-idade, começa também a ser grande aí o número de vítimas da Covid-19. Uma doença cada vez mais agressiva, né? Por isso que nós temos muitos leitos ocupados e o número de óbitos aumentando, infelizmente, em todo o país, e a cidade de Campinas está neste contexto. Falei de ocupação de leitos, segue acima dos 96%. Isso, essa atualização foi feita nesta segunda-feira, quando ainda não tinham sido abertos novos leitos do Mário Gatti. Mas mesmo assim, olha, nós tínhamos 186 pacientes com síndrome respiratória aguda grave, precisando de leitos de enfermaria ou de UTI, ou seja, estavam ali na fila de espera. Numa realidade em que o SUS municipal, que compreende a rede Mário Gatti de urgência e emergência, dispunha de 149 leitos, dos quais todos ocupados. O SUS estadual, que é a Unicamp, 40 leitos, 39 ocupados. Na rede particular, 227 leitos disponíveis, dos quais 214 ocupados. Ou seja, a rede municipal 100%, e a gente está aí com essa fila de espera de pessoas aguardando para serem internadas. E ainda ontem, um pouco depois ainda desse relatório, nós tivemos aí a abertura de mais 5 leitos, ou seja, nós estávamos com 149, o SUS municipal ficou com 154 leitos, né? Então a gente tem, apesar de, olha, comparando em janeiro, o próprio prefeitura mandou, nós tínhamos 74 leitos em janeiro, agora nós temos 154 e mesmo assim a taxa de ocupação está muito alta. A perspectiva é que ainda essa semana mais 5 leitos, além dos que foram abertos ontem, estejam disponíveis no Mário Gatti e mais 5 no Hospital Metropolitano. E, além da ampliação de leitos, nós temos aí a previsão da reabertura do Hospital de Campanha, que terá 36 leitos de enfermaria. Inclusive, nesse momento, a Prefeitura está em tratativa com o governo do estado, que se comprometeu a abrir mais leitos de UTI e de enfermaria no AME, que foi inaugurado ano passado, inicialmente para o atendimento da Covid. Então, Campinas tem essa espera para o atendimento à Covid ali no ambulatório médico de especialidades. E lembrando que nós tivemos aí a reabertura de leitos na última semana também, mas o que a gente percebe, Gabriel, abre leito, ocupa leito. Tem abre demanda, leito, né? Tem a demanda, você vê essa fila de espera de 187 pessoas esperando por um atendimento, a situação é muito preocupante. Estamos no meio da guerra, por isso que a gente pede a colaboração de todos vocês para que não se aglomerem, utilizem sempre a máscara, o distanciamento pessoal, utilizando o álcool em gel, lavando sempre as mãos, e quando chegar a sua vez, se vacine, só que precisa ter dose, né, Mirna Abreu? É verdade, olha, a gente ainda está desde essa segunda-feira com esse recado aí, que é um recado que não nos agrada muito, mas olha, acabaram as doses destinadas para o agendamento, apesar dos anúncios do governo do estado de adiantamento de outras fases. Campinas estava inclusive mais adiantada ainda, mas a gente aguarda então esse recebimento, e até o momento aqui na nossa cidade 158.933 pessoas foram vacinadas. Lembrando que 41.067 já receberam a segunda dose. É importante salientar, Gabriel, que as pessoas, quando recebem a primeira, ela tem que aguardar o prazo da segunda, e depois de uns 20 dias que ela pode ser considerada imunizada. Muita gente até fala assim, poxa, tomou a primeira dose e aí ele pegou Covid.
Acontece porque a primeira dose não é garantia ainda. Você não está com a total imunidade ainda. Por isso que essas 117.866 pessoas não estão imunizadas, apesar de terem tomado a primeira dose. Então, vão continuar. Aliás, mesmo depois da segunda dose, você vai continuar utilizando a máscara, porque você ainda pode transmitir a doença. Sim. A vacina é para você não ter a forma mais grave da Covid-19 e não precisar ser internado, mas você ainda pode ficar com a Covid-19, com o coronavírus, e ainda transmitir a doença. Por isso que é muito importante você se vacinar para que você não seja hospitalizado. Mas a máscara você vai continuar utilizando enquanto nós estivermos nesta pandemia. Importante também salientar que quem já agendou tem a dose garantida. Só não está abrindo para novos agendamentos. Mas se você tem aí um agendamento para a segunda dose ou mesmo para a primeira, ainda nesta semana agendou, a dose está lá guardada te esperando e a vacinação é a grande esperança de todos. Olha, agora a gente vai falar, inclusive, já falando de esperança. Ontem, o prefeito Dário Saad se reuniu, inclusive, numa assembleia virtual pela Frente Nacional dos Prefeitos, falando aí dessa possibilidade. Parece que avançam as negociações justamente para que Campinas possa, juntamente aí com esse consórcio nacional de vacinas das cidades brasileiras, fazer a compra de vacinas por intermédio do município. Lembrando que os recursos necessários para a compra dessas vacinas podem vir de diversas fontes, entre recursos municipais, repasses de verbas federais, inclusive decorrentes de emendas parlamentares e doações advindas de fontes nacionais e internacionais. Então, a gente aguarda também essa possibilidade da compra da vacina feita pelo próprio município. E médicos divulgaram uma carta aberta à população, Mina? Sim, porque a gente continua falando de abertura de leitos e, ao mesmo tempo que a gente abre esses leitos, o secretário de Saúde já deixou bem claro aqui que é preciso também fazer aí a contratação de recursos humanos, tanto nos hospitais públicos quanto privados. Por isso, a Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, em conjunto com 18 serviços de saúde pública e privadas e Faculdade de Medicina da RMC, divulgou uma carta aberta à população com apelo para que se cumpra as medidas de prevenção à Covid-19, entre elas o isolamento social, sob o risco de faltar leitos e atendimento médico para os pacientes contaminados. A elaboração do documento foi sugerida durante o 19º Fórum da entidade. Acompanhe. No nosso fórum foi definido fazer um apelo à população por falta de leitos na cidade e também da dificuldade não só de abrir um leito, mas também de conseguir equipe para trabalhar nesse leito. Nós e os hospitais de Campinas estamos muito preocupados com isso. O motivo dos hospitais estarem mais cheios agora é que essa nova variante, ela contagia mais rápido e mais gente. E outro dado importante é que o tempo hospitalar é maior do que antes. Então, com isso, os hospitais estão ficando mais lotados. Solicitamos à população que siga os protocolos de segurança, o distanciamento social, o uso da máscara, o álcool gel, lavar bem suas mãos, busque atendimento médico aos primeiros sintomas. E quem já chegou a vez, vacine-se. E vacine também as pessoas que estão ao seu lado. Seja um herói junto com a gente. E nesse apelo de ser um herói junto com a gente, que é a parte aí da população, também há um outro apelo. A Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas decidiu ampliar o cadastro emergencial para outros profissionais da saúde que queiram trabalhar na linha de frente da Covid-19. Inicialmente, esse cadastro estava aberto apenas aos médicos, mas agora foi ampliado devido à procura por parte dos profissionais de saúde e também para atender uma necessidade dos serviços de saúde. Olha, são, então, além de médicos e residentes em medicina, podem preencher o cadastro enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, entre outros profissionais envolvidos no atendimento. O cadastro está no site da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, que é o smcc.com.br.
Você tem dúvidas se pode ou não se cadastrar, como é feito? Porque lá tem um formulário bem explicativo, mas você também pode mandar um e-mail para tirar as suas dúvidas. Olha, é cadastroemergencial@smcc.com.br para tirar as dúvidas a respeito desse cadastro. Um momento muito importante em que é feito aí um chamado para que esses profissionais possam atuar. Lembrando que a indicação é que todos estejam vacinados já com as 2 doses para preencher os cadastros. E atenção, porque tem um novo decreto na cidade de Campinas ampliando o horário de delivery, Mirna. É isso mesmo. O decreto inicial publicado na semana passada tinha uma restrição. Mas então a prefeitura publicou um novo decreto hoje, que é o decreto 21.400, alterando o da semana passada. Assim, padarias, supermercados, atacadistas e comércios em geral que vendam produtos alimentícios e atividades previstas no decreto do ano passado, que devem encerrar o funcionamento às 8 horas da noite, podem atender por delivery até o limite do horário regular do estabelecimento. Vamos então dar um exemplo. Você tem um negócio, um restaurante que tem que fechar às 8 horas. Mas no seu alvará diz que você pode funcionar até às 22 horas. Então, o delivery pode ser feito até às 22 horas. Idem para os outros locais que eu falei. E com os serviços de retirada, que são os drive-thru, de quaisquer estabelecimentos, devem encerrar as atividades às 8 e depois seguir apenas com o delivery. Então fica aí, porque o decreto passado tudo tinha que terminar às 8 e agora tem essa flexibilização para quem usa esse tipo de serviço para manter o seu negócio nesse período de fase emergencial. E a gente aproveita, Gabriel, para falar um pouquinho, você falou da questão, né, dessa questão da fiscalização. A gente mostrou aí a polícia, né, a guarda municipal. Lembrando que quem descumpre essas regras, olha, a gente tem multa de 3.030. Ontem a gente já teve fiscalização em vários locais, muita gente ainda descumprindo, então é preciso que a gente fique bem atento. E se você ver algum local que está descumprindo as medidas sanitárias, pode também fazer a sua denúncia através do telefone 156 da Prefeitura ou ainda no sistema do Estado, que é o 0800 771 3541. Agora, alunos da rede municipal que estão sem a aula presencial, mas têm direito à cesta básica? Sim, o que acontece? Ontem, inclusive, a gente teve aí o boletim feito pelo nosso jornalista Rubens Morelli falando das regras gerais e dentro desse pacote tem o atendimento aos alunos da rede municipal de ensino. Então, os alunos que estudam nas escolas públicas municipais interessados em receber cestas básicas e kits de hortifruti granjeiros podem fazer aí a sua inscrição. Eles devem entrar em contato direto com a escola do bairro ou referência daquele aluno, a escola onde ele estuda. Pode ser feito de forma presencial ou por telefone. Algumas escolas estão com atendimento na secretaria ou até pelo e-mail da escola. O prazo vai até sexta-feira para fazer o cadastro. Lembrando que no ano passado a gente teve a entrega de 244 mil cestas, 170 mil kits contendo frutas, legumes e ovos, e esse ano já foram entregues 28.800 cestas e 33 mil kits de hortifruti granjeiros. É uma forma de atender aos alunos que precisam desses alimentos, que muitas vezes tinham só a merenda escolar para como alimento do dia, era o almoço, era a única refeição do dia, e agora isso será ampliado com uma ampla campanha, que é a campanha Campinas pela Fome, que também abrange os alunos da rede municipal de ensino.
E no terceiro mês de governo, o Dário Saad vai ter a primeira troca de secretário, né? Com a saída da secretária municipal de Cultura. Isso, nós tivemos a saída da secretária nesta segunda-feira. Ela pediu para deixar o cargo de acordo com uma nota emitida pela assessoria de imprensa da prefeitura, alegando motivos de ordem pessoal. O prefeito aceitou o pedido e nomeou a diretora administrativa da pasta, Mariane Buckelman, para assumir interinamente o comando já a partir de hoje. Por enquanto, Mariane vai acumular as duas funções até que o prefeito nomeie um novo titular da Secretaria de Cultura de Campinas. Tá, então a confirmação da saída da Sandra Ciotti. A gente vai falar agora sobre bairros sem água na cidade de Campinas nesta quinta-feira, depois de amanhã. Então, quais bairros e o que as pessoas precisam fazer? A região ali do Jardim Samambaia, olha só, porque na quinta-feira vai acontecer o serviço de capeamento de redes. Por isso, os moradores vão ficar sem água das 8 da manhã às 5 da tarde. Jardim Samambaia, Jardim Maísa, Jardim Estoril, Esmeraldina, Chácara Buriti, Jardim Aliança e Jardim Monte Líbano são os bairros que ficarão sem água por conta desse serviço da Sanasa na quinta-feira. Então, amanhã, quarta-feira, faça a sua reserva para que na quinta você possa aí utilizar para os serviços essenciais. Lembrando que uma caixa d'água de até 500 litros, ela abastece uma família de 4 pessoas. Certíssimo, Mina Abreu. Muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas. Volta daqui a pouco com as notícias do Legislativo? Volto sim, até porque amanhã nós temos reunião extraordinária. Combinado, até já. Até já. Semana de tempo aberto, sem previsão de chuva, então a quarta-feira vai ser ensolarada e de muito calor. Então não se esqueçam de se hidratar, para passar sempre o protetor solar. E sobre as temperaturas, olha só, elas já estão aqui na minha tela. Amanhã, dia 24 de março, nós temos mínima de 20 graus e a máxima podendo chegar aos 32 graus na cidade de Campinas, com o sol aparecendo apenas entre nuvens. Vamos fazer o seguinte agora, 12h55, a gente vai fazer um rápido intervalo e na volta tem entrevista ao vivo sobre a política externa brasileira e a relação com vacina. Então não saia daí que tem uma entrevista muito bacana. De acordo com a Universidade de Oxford, os países que mais vacinaram até agora são, em primeiro lugar, Estados Unidos, primeira dose com mais de 124 milhões de pessoas. Depois vem a China, com 75 milhões de pessoas. E na terceira posição, para fechar este pódio, a Índia, com mais de 45 milhões de pessoas. O Brasil vacinou pelo menos com uma dose mais de 12 milhões de pessoas. Só que apenas 1,99% da população recebeu a segunda dose. Por que será que estamos atrás nesta corrida? Bom, eu converso agora com o Guilherme Frizeira, ele que é professor de Relações Internacionais da Unitá Faculdade, mestre em Integração da América Latina pela USP, doutorando em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília. Muito obrigado, Guilherme, por ter aceito o convite para participar aqui do Câmara Total. E comparando com grandes nações ou com nações populosas, podemos concluir que o Brasil está caminhando a passos lentos neste processo de vacinação? Seja bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, telespectadores. Muito obrigado pelo convite. O Brasil, historicamente, sempre foi um dos países exemplares na questão de vacinação em massa. Nosso país, ele é reconhecido internacionalmente pelos seus programas de rápida distribuição e aplicação de vacinas à população geral. Mas especificamente sobre a Covid-19, o Brasil mudou o seu
status e passou a ser visto internacionalmente como um exemplo de uma conduta inadequada na distribuição, aliás, desde a compra e depois a aplicação de vacinas. O Brasil, com certeza, se seguisse seu histórico, seria um dos países pioneiros na vacinação, até mesmo podendo estar à frente dos Estados Unidos. Tá. Sobre essas mudanças a gente vai abordar bastante aqui no nosso programa. Agora, o Brasil ele depende de insumos, principalmente da China e da Índia, para conseguir avançar na imunização. Se a pandemia ela foi decretada em março de 2020, nós começamos a vacinar no nosso país em janeiro de 2021, em 9 meses, como é que o senhor avalia o trabalho que foi realizado pelo governo para nós avançarmos nesta questão? Pela primeira vez, nós temos um destaque enorme dado a outros atores políticos em matéria de diplomacia ou política externa. O governo de São Paulo foi pioneiro a garantir um acordo com um laboratório para fabricação e distribuição de vacinas, sem depender do Ministério da Saúde ou do Ministério das Relações Exteriores. Então, é algo que em outras dimensões menores acontece, mas é a primeira vez de algo numa dimensão tão grande, um Estado tomar essa dianteira. A partir disso, a gente ficou muito tempo sem buscar alianças para obtenção ou de doses prontas ou de insumos para nós fabricarmos com países estratégicos para a nossa diplomacia. Nós não podemos esquecer que o Brasil faz parte do grupo dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China. E nós não conseguimos nenhum acordo logo nos primeiros momentos. Depois das vacinas consolidadas, já com as doses comprometidas para um grande número de países, que daí nós fomos atrás de conseguir qualquer acordo para a obtenção dessas doses. O Brasil, então, deixou o momento perfeito passar e agora corre atrás de buscar soluções do que é disponível, né? A pandemia, ela afeta todos os países e a escala de produção global é pequena. Sim. Então, quem largou à frente conseguiu os melhores acordos, está conseguindo os melhores resultados e agora, eu não tenho dúvidas de quando chegarem esses insumos, sejam eles prontos ou para serem manipulados no Brasil, a distribuição e aplicação será rápida, por conta do nosso histórico. Mas o problema não é distribuição e aplicação, é ter vacina. E aí a gente se colocou à margem do restante do mundo. Quando você citou o BRICS, eu confesso a você que fazia muito tempo que eu não ouvia este termo, Guilherme. Todos os acordos, eles ainda estão valendo? O Brasil continua com um bom relacionamento com esses países? Com a China, a Rússia, a Índia? Em termos, nós não podemos esquecer que o governo Bolsonaro ele tem uma estratégia muito bem definida de política externa, que é de aproximação com os Estados Unidos. Isso vigorou até metade de janeiro desse ano. Agora, com o governo Biden, ainda a gente não pode afirmar em que pé ficarão essas relações com os Estados Unidos. Sim. E, de outro lado, nós tivemos alguns integrantes do governo, ministros, filhos do presidente também, que entraram em conflitos com o embaixador chinês no Brasil. Teve ali um ensaio de chamar o coronavírus de vírus chinês, aí tentando imitar
o discurso do ex-presidente Donald Trump, o que criou ruídos nas relações com a China. Com a Índia não foi tanto, porém não foi estratégico. Então, com os dois países que possuem vacinas, que possuem capacidade de produção, que têm capacidade de produção interna e também para exportação, o Brasil criou problemas criou conflitos com a China e não se aproximou com a Índia no tempo necessário. Tá. Agora, as vias quando São Paulo ia iniciar a vacinação dos paulistas, que daí fomos correr atrás, que daí nos aproximamos da Índia, as doses da vacina que é fabricada pela Fiocruz no Rio de Janeiro vem da Índia, mas precisou meio que um checkmate do governo de São Paulo para que daí o governo federal se movimentasse e fizesse essa aproximação com esses aliados estratégicos. Para falar sobre política externa, nós precisamos falar sobre o ministro das Relações Exteriores, que é o Ernesto Araújo, que recentemente levou o Itamaraty a se posicionar contra o que ele chamou de climatismo, globalismo, ideologia de gênero, isso lá na ONU. Teve problemas com a China em alguns pronunciamentos. O governo inteiro apoiou o Trump, como mesmo disse aqui o Guilherme, candidato derrotado nas eleições norte-americanas. Enfim, essa visão, a gente pode dizer, um pouco mais ideológica, ela mais atrapalhou ou ajudou o país, Guilherme? Sem sombra de dúvidas, atrapalhou. Nós temos relatos de reuniões em fóruns multilaterais, em organizações internacionais, desde a Organização Mundial da Saúde, como a ONU também, de que nos bastidores o Brasil tem sido tratado como o grande cemitério do mundo. No tabuleiro internacional, um país ele pode jogar de acordo com as regras, cumprir com o que a gente chama de regimes internacionais, que é mais ou menos como todo mundo agindo de uma forma muito parecida para resolver um problema em comum. Você pode ser um pária quando você vai contra essas políticas em comum que o mundo vem adotado. E, por último, você pode ser uma ameaça. Então, você chega ao ponto que você vira uma ameaça, inclusive, à existência de outros estados, de outras populações. A conduta da nossa política externa atual, referente à pandemia, fez com que o Brasil primeiro fosse pária e, nas últimas semanas, relatos de diplomatas sérios de que o Brasil é uma ameaça sanitária ao mundo. E, ao invés da gente aprofundar esses acordos a qual nós já mencionamos, com os BRICS ou até mesmo com os Estados Unidos, nós preferimos adotar uma estratégia de reforçar o discurso de que o Brasil está tendo uma política eficiente no trato à Covid. E os números mostram que não é isso que acontece. Essa negação vai custar muito caro, de vidas, de economia e na inserção futura dos cidadãos brasileiros pelo mundo. Imagina que mais algum tempo, possivelmente na metade do próximo semestre, grande parte dos grandes centros já estarão com a vacina muito adiantada. Se a gente ainda estiver caminhando a passos lentos, a gente corre o risco de permanecermos isolados e tratados como uma ameaça sanitária. Ser proibido de viajar, de sair do Brasil. Exato. Independente se você está indo por turismo ou por negócios, você ser impedido de entrar por ser uma ameaça sanitária. Então, é um preço muito alto por conta de manter um posicionamento ao qual você muito bem denominou de ideológico.
Na América do Sul, a cada 100 habitantes, o Chile já vacinou o equivalente a 43 pessoas, no Uruguai 7,60, a Argentina 6,21 e só depois que vem o Brasil com 6,12%. Dentro do nosso continente ou do Mercosul, que eu também confesso que nunca mais ouvi falar, Guilherme, como é que está a relação do Brasil com esses países que estão vacinando proporcionalmente mais? Em relação ao nosso entorno estratégico, que aí inclui-se o Mercosul, que também anda muito esquecido, e isso vem até de antes da pandemia, o Brasil criou conflitos com a Argentina, buscou uma aproximação com o Uruguai, mas o presidente uruguaio preferiu manter uma distância pessoal mesmo, com o presidente brasileiro e uma boa relação com o Paraguai. A Argentina foi dos países do Mercosul o que primeiro fechou um acordo com a Rússia para garantir a vacina da Sputnik, iniciou bem antes a vacinação comparado ao Brasil, e o ritmo que estava indo muito bem agora deu uma queda, mas proporcionalmente muito melhor que o Brasil. O Uruguai iniciou há pouquíssimo tempo. O Uruguai não tinha uma estratégia de vacinação em massa até coisa de um mês. E agora que chegaram as vacinas, eles começaram a distribuir para toda a população, sem distinção de grupos prioritários. E o Paraguai, se a gente tiver aqui um exercício de memória, o Paraguai lá no início era tido como um exemplo, com números muito baixos, porque tinha feito umas medidas de isolamento e os números eram ótimos. Hoje o Paraguai não tem nenhum leito de UTI disponível, por conta de que seguiu nessa linha meio que de negação ou da não necessidade da vacinação em massa, e entrou em colapso e agora entrou em ebulição. Nos últimos dias, a população indo às ruas para tentar derrubar o presidente através do impeachment. O impeachment foi aberto, mas foi arquivado pela maioria governista, mas derrubaram o ministro da Saúde. Então lá está em ebulição. E o Chile, um caso de exemplo positivo. O Chile, inegavelmente, é o que melhor está lidando com a situação. Um número impressionante, com um país com uma população bem menor, isso facilita com certeza, mas a conscientização da necessidade da vacina que foi disseminado na população chilena, e por isso esses ótimos números em relação ao Chile, que por sinal, nessas últimas semanas, tomou mais medidas de restrições contra a entrada de brasileiros. Claro que em uma pandemia em que milhões de pessoas já perderam a vida em todo o mundo, cada governante ele olha para o seu país e busca recursos para poder combater o vírus. Então nós tivemos uma corrida contra o tempo de centenas de nações em busca de uma vacina. Quem conseguiu produzir? Então China, Estados Unidos, Índia, Rússia. Guilherme, a gente pode dizer que esses países, eles têm uma vantagem e utilizam isso para ou ganhar dinheiro ou melhorar acordos que foram firmados anteriormente? Esse cenário que você citou, nós acadêmicos andam chamando de geopolítica da vacina. Com certeza existe política por trás das vacinas, com os países buscando maior número de acordos de cooperação, de transferência, compra e venda da vacina. Não deixa de ser um caso clássico de negociação. Não é de graça, não é caridade que os países estão fazendo, estão vendendo, estão jogando para convencer os países a comprar aquele tipo específico de vacina.
Desse grupo de países que você citou, os Estados Unidos é o único que se difere em relação à Rússia, à Índia e à China. Se difere porque as vacinas que são produzidas nos Estados Unidos ficam nos Estados Unidos. Rússia, Índia e China fabricam para suas populações e para o restante do mundo. Os Estados Unidos só devem entrar nessa corrida de exportação quando atingir o seu número ideal de pessoas vacinadas e, havendo ali uma certeza de que não haverá necessidade de revacinar num prazo curto de tempo, daí isso rapidamente deve virar uma nova ferramenta de política externa. E esses países, a gente vai vendo que vão se usando aproximações, acordos, para também, daqui a pouco, negociar outros assuntos. Israel, por exemplo, falou que quando chegar ao seu número de ideal de vacinação, o que sobrar de vacina vai exportar. Atrelado ali está a estratégia de votar a favor de Israel na Assembleia da ONU com relação à Palestina. Tá. Então, se você se comprometer, você vai ter preferência na hora dessa venda das vacinas sobressalentes. Sim. Então, a política continua, ela não sumiu, não é caridade, é sim também uma arma de poder. Sobre essa política que continua acontecendo, sobre este comércio, vendas das vacinas para países que são parceiros e por isso que é importante manter essa boa relação, a gente pode dizer que neste cenário existe uma possibilidade do Brasil reparar conflito que foi gerado com China e Índia mais recentemente? Veja, já houve uma mudança nas relações do Brasil com a China. Aquele conflito já não existe mais. Primeiro porque, dado que a vacina mais aplicada é a Coronavac, que vem os insumos da China, o governo federal se viu obrigado a correr atrás de garantir a chegada de insumos. Uma coisa de um mês e meio, os insumos estavam retidos na China, o governo federal precisou solicitar, entrar em contato, acordos diplomáticos para garantir a vinda desses insumos ao Brasil. Nós entramos, como eu disse, em acordo com a Índia, buscamos outros acordos com a Índia, mas principalmente isso vale para o Brasil e para todos os outros países. O problema da pandemia, a primeira resposta imediata, ela é local. Eu tomo a melhor atitude possível para garantir a sobrevivência da minha população. Sim. Depois, a longo prazo, é um problema coletivo. Você vacinar 100% da sua população e o resto do mundo continuar sem vacina, o problema continua, persiste. Exato. Então você tem um problema que exige um conserto político coletivo, envolvendo organizações internacionais, envolvendo a Organização Mundial da Saúde, envolvendo a ONU, envolvendo o consórcio de vacinas que foi criado. Nós não podemos e não conseguiremos e não vamos solucionar o problema da pandemia agindo de forma conflituosa, agindo de forma bilateral ou agindo de forma isolada. Temos que nos inserirmos novamente nesse tabuleiro multilateral coletivo, que vai ser a única forma de garantir uma solução definitiva para essa pandemia.
Agora, Guilherme, a gente está falando da política externa brasileira, né? Mas isso tem consequência, algumas atitudes para avançar na vacinação e traz um impacto também para a política interna do nosso país, porque os governadores pensam, ora, se o governo federal está tendo problemas, eu preciso resolver as minhas questões, e aí parece que virou uma corrida individual, né, dos estados, e aí o governo federal tentando judicializar, acionando o Supremo Tribunal Federal. Na prática, isso aconteceu, né? Estados versus um governo federal? Com certeza aconteceu isso. É importante destacar uma coisa. Nós temos 27 governadores no Brasil e apenas um governador, o governador João Dória aqui de São Paulo, que buscou uma estratégia própria desde o início. Só agora, e eu estou falando do mês de março mesmo, que os governadores se reuniram para criar um consórcio para uma compra coletiva de vacinas. Então demorou 1 ano para que os estados se aproximassem, dividissem os custos e fossem atrás de uma estratégia que não dependesse do governo federal. Então, é um número muito baixo de apenas um governador ter buscado uma estratégia, ter buscado acordos internacionais, ter buscado uma vacina, e os outros 26, apenas 1 ano depois, começar a agir de forma coletiva, visando a busca por uma vacina. Isso é terrível. São Paulo, através do Instituto Butantan, já entregou mais de 25 milhões de doses do imunizante contra a Covid-19. O estado tem essa característica por conta da força econômica de se destacar perante outros estados, Guilherme? E quais são os pontos positivos e negativos de ter um estado que se destacou nesta pandemia? Veja só, obviamente, nós não podemos pegar as 27 unidades da federação e atribuir um peso igual a todos eles. São pesos distintos, né? São Paulo é o estado muito mais rico do que os demais. Então, tem um poder maior de dissuasão, um poder maior de poder bancar, se não tudo, ao menos o que lhe foi necessário para uma resposta local. Isso é algo que tem que se destacar. Não podemos olhar todos os estados de uma forma parecida. Por isso, da necessidade dessa união, dessa aproximação e da existência desse consórcio que foi feito agora. Feito isso, essa busca por uma estratégia por parte de outros atores que não governo federal mostra cada vez mais a importância e a necessidade de inserção de estados e prefeituras também. As prefeituras podem e devem exercer um papel de política externa importantíssimo. Elas não precisam funcionar à margem de tudo isso que está acontecendo. E cidades como São Paulo, Campinas, Sorocaba, são cidades grandes, por exemplo, aqui do estado de São Paulo, ficando restrito somente ao estado de São Paulo, também possuem uma certa autonomia de buscar soluções. Tudo isso, além de trazer uma solução na ponta, digo, os indivíduos que agora passam a ter uma vacina, ter uma solução definitiva, como também obriga o governo federal a se mobilizar. Olha, se você não quer fazer porque você precisa fazer, você vai fazer porque os outros vão fazer por você. Sim. Vão te obrigar a fazer. Então, assim, isso é extremamente importante ficar constatado, que o imobilismo fizeram que outros atores fossem se movimentar e acaba obrigando o governo a tomar alguma atitude. Guilherme, para a gente poder encerrar por conta do nosso tempo,
você consegue fazer uma análise ou uma previsão de como vai ser este ano de 2021? Você consegue enxergar uma mudança de postura do governo brasileiro, seja por conta de aproximação de eleição que acontece ano que vem, seja por uma pressão de economistas, que nem nós tivemos esta semana a carta de 500 economistas renomados pedindo uma maior aceleração na vacinação do nosso país por conta do impacto na economia. Você vê uma mudança da postura do governo brasileiro até com outros países ou não? Olha, a gente fala que futurologia é algo muito difícil, tá? A gente pode ter algo que totalmente inesperado, algo que a gente não estava prevendo aconteça, uma mudança radical de conduta por alguma razão que nós não imaginávamos que poderia acontecer. O que eu acredito que possa vir vão chegar doses de vacina em maior número, porque agora o governo federal assinou com outros laboratórios, outros fabricantes. E como eu disse lá no início, uma vez que nós tenhamos vacina, a distribuição e aplicação vai ser rápida. E sendo rápida, nós vamos dar um salto espetacular e aí todo mundo vai sair ganhando. Governadores, prefeitos, inclusive o presidente. A questão é ter vacina. Se vão chegar ainda esse semestre, só a partir do segundo semestre, aí é uma questão só de tempo. Depois que tivermos, aí o Brasil poderá voltar ao normal ou mais próximo disso. Então, acredito que no segundo semestre as coisas devam caminhar mais rápido. Mas uma solução mais definitiva, um cenário mais concreto, só 2022. E a nossa esperança é que acelere mesmo, né? Todo mundo aguardando esta vacinação para o quanto antes acabarmos esta pandemia aqui no Brasil, porque conviver com o vírus a gente vai ainda por muitos anos, mas só de não ter a forma mais grave da doença já é um benefício muito grande. Guilherme Frizeira, professor de Relações Internacionais da Unitá Faculdade, mestre em Integração da América Latina pela USP, doutorando em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília. Muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo aqui com o programa Câmara Total, pelas mensagens, por tudo que você passou aqui no nosso programa, e já fica o convite para uma próxima oportunidade para a gente poder voltar a conversar. Eu que agradeço, Gabriel, e muito obrigado pela oportunidade. Nós aqui agradecemos. Guilherme Frizeira, aqui no Câmara Total, falando sobre a política externa brasileira nesta corrida, né, por vacinas e as relações com países que são estratégicos, que são importantes para nós, como China e Índia, por conta dos insumos. 1h28. O seu animal de estimação come de tudo aí na casa? Arroz, pão, ração. Será que isso é bom? Veja o que uma veterinária diz agora no quadro. Olha só, já está aqui na minha tela. É o bicho. Confira só. Essa cinturinha, olhando assim, é uma fofura, não é mesmo? Mas as aparências enganam. A Nala está sim acima do peso. A obesidade é uma doença importante que traz muitos malefícios para esses animais, desde sobrecarga osteomuscular, né, por eles estarem mais pesadinhos, a doenças hepáticas, doenças pancreáticas. É que nem a gente quando fica com aumento de triglicérides, colesterol, né, então há possibilidade de desenvolver diabetes. Para evitar complicações, a cadelinha passou a seguir uma dieta rigorosa. Segundo a veterinária, a alimentação dos animais deve receber atenção especial. E nada de achar legal quando o bichinho comer de tudo. A gente acaba tendo essa percepção errônea de, às vezes, o que a gente acha que para nós
é bom, é saudável, é natural, para os animais também vai ser, né? Então, as frutas em excesso, a gente dá um excesso de frutose, o carboidrato, né? O pãozinho, isso também não é bom. E esses pacientes também vão ganhando peso. E atenção aos alimentos proibidos: uva, uva passa, chocolate, castanhas, tomate, alho e cebola. E nada de misturar alimentação natural com alimentação industrial. O ideal é que o paciente ou o animal receba uma alimentação única, né? Ou ele pode receber uma ração industrializada, a qual é balanceada e ele não vai ter déficit nutricional nenhum em cima disso, ou ele pode receber uma dieta natural, desde que essa dieta natural seja formulada por um nutrólogo. E cuidado com a suplementação. A suplementação ela é muito bem-vinda quando a gente enxerga que o paciente tem algum déficit nutricional. Tá? Então, a suplementação por suplementação, muitas vezes você pode fazer com que este animal receba a mais do que ele precisa. Então, a suplementação, ela deve ser feita com cautela, mediante o médico veterinário, mediante a investigação daquele animal para saber se realmente ele precisa daquela suplementação. Uma hora e 31 minutos, vamos fazer o seguinte, rápido intervalo aqui no Câmara Total e na volta tem as notícias do Legislativo, contando tudo pra gente, a Mina Abreu, sobre a reunião extraordinária de amanhã e a ação dos parlamentares com projetos, moções, então não saia daí. Câmara Total de volta ao vivo nesta terça-feira, 1h36. A Mina Abreu já está de volta aqui nos nossos estúdios, primeiro com as notícias da metrópole e agora com as notícias do Legislativo. Seja bem-vinda novamente, boa tarde, falando sobre a Comissão Especial de Estudos para o Desenvolvimento do Distrito do Campo Grande, que aconteceu ontem, né? Isso mesmo, foi a primeira reunião. Boa tarde, Gabriel, boa tarde a você aí de casa. Esta é a primeira reunião da Comissão Especial de Estudos, que trata justamente do desenvolvimento daquela região a partir do plano diretor do município. Ela é presidida pelo vereador Cecílio Santos e contou aí com a participação dos demais membros e tem como objetivo analisar o desenvolvimento econômico, o planejamento urbânico e as políticas públicas para aquela região. Realmente a região do Campo Grande é uma região que foi se desenvolvendo, crescendo a partir de fluxos migratórios, a partir de um crescimento sem o devido planejamento, né? Talvez o maior exemplo disso seja o condomínio Bassoli, né? O maior exemplo de falta de planejamento no crescimento e no desenvolvimento da cidade, gerando diversos tipos de vulnerabilidades. Esse crescimento tem muito a ver com a lógica do crescimento da cidade, né, que vai afastando a maioria dos trabalhadores dos locais em que se concentram, né, o emprego, o desenvolvimento econômico, para as franjas da cidade, como tem acontecido nas principais cidades do país, infelizmente. Quero parabenizar a comissão, assim, é de muita importância essa comissão de estudo, né? Porque a gente sabe muito bem, como o Gustavo disse aí, as relações que foram construídas naquela região. Ao mesmo tempo, é uma região que tem uma carência enorme de equipamentos públicos e é uma região que, ultimamente, o poder público só criou núcleos residenciais, né? Jogou a população lá, mas não acompanhou isso com políticas públicas, com equipamentos públicos para, enfim, atender aquela população que tanto precisa. Quero manifestar a expectativa, né, que a gente possa, ao longo desse período de trabalho da Comissão de Estudos,
compilar dados, analisar as informações que nós recebemos e as contribuições trazidas aí por especialistas e, sobretudo, pela população, né, como protagonista, quem vive na região, para poder ter um relatório que contribua com a elaboração de outras políticas públicas municipais para o distrito do Campo Grande. Ouvir a população, as lideranças, ouvir os estudiosos das universidades, a população em geral, né, buscando qualificar esses dados todos, essa coleta de dados, para que a gente possa construir um relatório com bastante conteúdo, né, e possa apresentar à Câmara dos Vereadores e também ao senhor prefeito, e que esses dados possam constar do plano plurianual. Olha, já nesse primeiro encontro, a comissão recebeu uma especialista em planejamento urbano que deu uma palestra. O planejamento urbano é a grande linha mestra desse nosso estudo, né, do olhar à vulnerabilidade. A vulnerabilidade, ela, do ponto de vista de opção política do território, ela nunca é o acaso. Ela é resultado de uma construção de opções políticas no próprio desenho da cidade, né? E aí eu acho que cabe a gente trazer, aí a discussão vai muito longe, porque que cidade é essa, né? É a cidade para o habitar, ou é a cidade para o morar, ou a cidade para o habitar? E a comissão de estudos tem 90 dias para realizar os trabalhos e assim entregar um relatório aos demais parlamentares da casa, que, se for aprovado, também é encaminhado ao prefeito da cidade. Neste período, enquanto população, também pode participar, já que a gente está pelo sistema de deliberação remota sem a presença de pessoas na Câmara de Campinas, mas as sugestões ainda sobre este tema, que é a evolução ali do distrito do Campo Grande, que reúne desenvolvimento econômico, habitação e muito mais, pode ser encaminhados no e-mail do vereador, que é o presidente da comissão. Anote aí, cecilio.santos@campinas.sp.leg.br. Agora a gente vai falar de outras ações da Câmara, porque o vereador Paulo Gaspar está preocupado com o desperdício de vacinas em Campinas e, por esse motivo, apresentou um projeto de lei no Legislativo. O vereador Paulo Gaspar, de novo, apresentou um projeto de lei na Câmara Municipal de Campinas com o objetivo de coibir que doses da vacina sejam desperdiçadas. A ideia, a finalidade do projeto de lei é também evitar que os frascos que contenham imunizantes sejam descartados. Olha, o parlamentar mandou um vídeo para a nossa redação e explica direitinho o assunto. Acompanhe. Temos ouvido muitas irregularidades, denúncias em relação à vacinação, sobre a maneira irregular como tem sido feito o descarte de sobras de vacinas ou mesmo de conduta irregular da pessoa que está aplicando a vacina, desvios, pessoas levando vacina para casa ou simplesmente o descarte irregular da sobra das vacinas. Você sabe que o frasco ele é feito para várias doses e às vezes acaba sobrando aquelas doses ou vários frascos de dose durante uma vacinação. Então esse projeto de lei que eu protocolei vem tentar mitigar as irregularidades e colocar responsabilidades tanto para o servidor como para o cidadão que pode furar uma fila ou que pode ter uma conduta ilegal de comprar uma vaga na fila ou de ter um favorecimento desse servidor. E então esse PL visa punir ambos, tanto o cidadão que tem uma conduta irregular, tanto o servidor que pode facilitar. E aí existem multas diversas para N tipos de procedimentos que possam ocorrer. Essas multas podem ocorrer das mais leves de R$ 350 até R$ 3.500, sem abrir mão da punição que possa haver em relação a leis estaduais ou mesmo federais, porque sabemos que existem outras leis em outras instâncias que punem irregularidades e a corrupção dentro dos serviços públicos.
Esse PL vem tratar da questão municipal e aí cobrar multas administrativas e também abrindo processos de apuração e responsabilidade, abrindo uma comissão que vai apurar essas denúncias e também abrindo um canal de denúncia para o cidadão campineiro que está lá na fila da vacina e vê, ou às vezes ele filma esse tipo de coisa. Então ele vai ter esse canal de denúncia e essa comissão vai apurar. Decretada a responsabilidade, sim, serão colocadas as punições devidas para o servidor ou para o cidadão, encaminhando aos órgãos competentes. E por intermédio do vereador Gustavo Petri e do deputado federal Orlando Silva, através de emenda parlamentar, o Congresso Nacional destina quase R$1 milhão à Rede Mário Gatti de urgência e emergência. A Rede Mário Gatti vai receber um aporte de quase R$1 milhão do Congresso Nacional para o combate à pandemia do novo coronavírus. A verba de R$ 940 mil foi articulada pelo deputado federal Orlando Silva, do PCdoB, a pedido do vereador Gustavo Peta, do mesmo partido. E o parlamentar campineiro comentou a destinação desse recurso para a rede municipal. Foi muito importante ter conquistado para a cidade de Campinas, através de uma emenda ao orçamento da União do deputado federal Orlando Silva, a quantia de quase R$1 milhão para o custeio da Rede Mário Gatti. A Rede Mário Gatti é a rede que contempla o Hospital Mário Gatti, o Hospital Ouro Verde, a UPA Carlos Lourenço e outras unidades. O vereador diz que os gastos da saúde no combate à pandemia estão sendo muito onerosos ao poder público e é preciso concentrar esforços para bancar as despesas e garantir o atendimento à população. Esse recurso será fundamental para o custeio dessa rede, ainda mais nesse momento de grave crise sanitária que nós vivemos, de colapso no sistema de saúde, onde o Hospital Mário Gatti e o Hospital Ouro Verde são os principais hospitais públicos municipais no combate à pandemia. A emenda aprovada faz parte do orçamento de 2021 e chega à Rede Mário Gatti num dos momentos mais críticos da pandemia do novo coronavírus aqui em Campinas. Para o vereador Gustavo Peta, essa destinação vai ajudar e muito no combate à Covid-19. Então eu não tenho dúvida que nesse momento que nós estamos vivendo, de grave crise na saúde pública, de crise sanitária, da pandemia, a nossa prioridade é a atuação na saúde pública e no fortalecimento do SUS. Momento de Câmara nas ruas e a nossa reportagem acompanhou o vereador Igor Diego, que pede à Prefeitura a instalação de um Centro Regional de Assistência Social ali no Jardim Bassoli. Acompanhe. O vereador Igor Diego solicitou por meio de um ofício encaminhado à Secretaria Municipal de Assistência Social a implantação de um centro de referência da assistência social, o CRAS, na região do bairro Jardim Bassoli, que fica no distrito do Campo Grande. Aqui nós temos 164 torres, 16 mil famílias. E essa aqui são a Minha Casa Minha Vida, ou seja, moradores da faixa 1. Aqui é onde concentra no distrito do Campo Grande, em Campinas, o maior número de dependentes do serviço da assistência social do município. Então se faz necessário devido a toda essa complexibilidade de mobilidade urbana. O CRAS, que faz atendimento à comunidade do Jardim Bassoli, fica a 1h10 de distância, no bairro Nova Esperança. A pessoa tem uma condição boa de caminhada, quando está com um probleminha aí fica até mais difícil. Então nós levamos esse problema que é antigo aqui dos moradores do Bassoli para trazer um CRAS, uma unidade do CRAS mais próxima do bairro. Segundo a Prefeitura de Campinas, no Bassoli são 1.027 famílias beneficiárias de programas sociais. Nessa questão da pandemia, realmente se faz ainda mais necessário, porque aqui são o pessoal que tem os benefícios, por exemplo, do cartão Nutrir, o Viva Leite. Então, todos esses benefícios da necessidade primária, eles conseguem resolver e ir atrás até mesmo no CRAS. Então, com a pandemia, essa necessidade aumentou. O número de pessoas procurando as unidades do CRAS tem aumentado e a maioria dessas pessoas ficam aqui na região do Bassoli.
A proposta do CRAS atenderá, além do Jardim Bassoli, os moradores dos bairros Floresta 1, 2, 3 e 4, que somados chegam a mais de 6 mil famílias. A Mônica, que mora no bairro Bassoli, relata a dificuldade de chegar até a unidade mais perto e que quase já perdeu um benefício. Para mim acessar, eu vou de ônibus, mas às vezes eu perco porque não tenho condições de ir, porque às vezes eu não tenho dinheiro da passagem para ir. Quando eu consigo, às vezes os ônibus demoram muito, aí eu chego atrasado e eles já não atendem. Para ela, se a unidade do CRAS for instalada na região do Bassoli, tudo vai mudar. Para nós aqui da região do Jardim Bassoli, é melhor o CRAS estando mais perto, próximo de nós, né? Que aí fica fácil pra gente estar indo com as crianças, porque às vezes não tem onde deixar as crianças, tem que estar levando. Aí tem chuva, sol, quente. Aí, às vezes você tem um dinheiro para ir, não tem um dinheiro para voltar, você entendeu? Aí fica difícil. E se conseguir o CRAS para nós aqui, nós vamos agradecer muito. Sim, é uma demanda muito antiga dos moradores aqui. A nossa obrigação é, como nós temos um trabalho mais de base, estamos mais próximo dos moradores, é levar esse anseio para a nova gestão. E juntos plantar essa semente, continuar lutando, mostrando essas necessidades. Essa é a função do vereador também. Lembrando que o CRAS, que é o Centro de Referência em Assistência Social, atende as populações que recebem benefícios, tanto do governo federal quanto do governo municipal. Agora, Mirna Abreu, amanhã nós temos a reunião extraordinária, começando às 9 horas da manhã. Gabriel, amanhã, a partir das 9, a gente inicia a 9ª reunião extraordinária com o comunicado de vereadores, das 9 às 10. E a partir das 10 horas tem a votação dos projetos da pauta. E aqui a gente destaca uma das medidas aí da Câmara, a gente tem falado bastante coisa a respeito da Covid-19, e um projeto que está na pauta é da vereadora Débora Palermo, que pune locadores e locatários de locais utilizados para festas clandestinas neste período de pandemia, bem como os frequentadores que participem deste tipo de evento. De acordo com o projeto, que precisa ser aprovado em 2 votações no plenário e depois ainda ser sancionado para se tornar lei em Campinas, será considerada festa clandestina qualquer evento de entretenimento não autorizado pela Prefeitura e no qual haja cobrança pela participação ou a comercialização de bebidas ou alimentos. Se for aprovado, o projeto prevê multa de 5.000 UFIX, que hoje equivalem a R$ 18.900 ao proprietário ou possuidor do imóvel e também, além do organizador da festa, que também 5.000 UFIX, e para quem participar, 300 UFIX, que hoje equivalem a R$ 1.136. Lembrando que esta é a primeira votação, momento em que é analisado a legalidade do projeto. Nós temos ainda em votação final, segunda discussão, um projeto que foi aprovado na reunião passada por 26 votos, que é o que promove a reforma administrativa da Prefeitura, extinguindo e criando cargos em comissão e gratificação. Lembrando que ainda serão discutidas moções e requerimentos de autoria dos parlamentares. E a transmissão você acompanha ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas a partir das 9 horas da manhã, nos canais 11.3, no canal 4 da NET, 9 da Viu Fibra e ainda nas redes sociais, facebook.com/TV Câmara Campinas, facebook.com/Câmara Campinas e no YouTube da TV Câmara Campinas também, além no streaming do site da Câmara de Campinas, que é o campinas.sp.leg.br, e a gente espera por você amanhã a partir das 9 horas. Tá certo, Mirna Abreu. Muito obrigado pelas notícias do Legislativo. Amanhã, reunião extraordinária a partir das 9 horas da manhã. E na quinta-feira você está de volta com as notícias da Metrópole e contando tudo o que aconteceu na reunião extraordinária. Combinado até quinta-feira. Tá certo. Então, você aí de casa, eu quero agradecer pela sua companhia, pela sua audiência, desde as 9h30 da manhã, acompanhando o debate realizado sobre o Dia Internacional
Nacional de Combate ao Racismo e como a sociedade deve lidar com este tema. Câmara Total agora, continue na nossa programação. Amanhã, reunião extraordinária. O Câmara Total retorna na quinta-feira, às 11 horas da manhã. Até lá. Tchau, tchau.